E aí, meus queridos, como é que estamos? Alguns assuntos para tratar com vocês. O principal deles, certamente, as repercussões das participações do seu Duílio Monteiro Alves nos programas esportivos de ontem. Como vocês sabem, ele foi no programa do Neto, foi na Sport TV e foi na ESPN Brasil. E o que nós vimos nesses... Eu tinha gravado um vídeo para falar sobre a participação detalhada nesses três programas, com quase todas as perguntas e respostas. Deu uns 40 minutos de vídeo, eu resolvi, falei, não, fazer melhor, fazer no outro formato, vou meio que resumir, passar por cima, porque muitas coisas que ele falou em um, falo no outro, mas resumidamente para vocês é mais ou menos assim, né? Programa do Neto, aquele show de auditório, aquela coisa constrangedora, Neto, como sempre, prestando um desserviço ao Corinthians, bajulando o Duílio de maneira constrangedora. Eu fiz várias anotações. O Neto começa perguntando assim pro Duílio: ô Duílio, de cara, para começar, você não tá cansado de ser saco de pancada? Você não tá de saco cheio disso? Você não tá cansado de ser chamado de corrupto, de não sei o quê? E o Duílio, pois é, né, o mundo é injusto, aquelas coisas constrangedor, né? Foi pro Veloso, Veloso pergunta, nossa, mas aquela emboscada em Santos ali agora, em que coisa, não sei o quê. Não teve emboscada nenhuma, teve meia dúzia dando tapa no ônibus, entendeu? Soltando rojão, a polícia soltou nota falando que não desceram porque não quiseram, porque tinha segurança. Mas o Veloso achou melhor que o Veloso tinha para falar. Era isso. Boa, Veloso, valeu. O Souza fez uma pergunta boa, perguntou, como que foi mesmo? Se ele se arrependia do Fernando Lázaro. Isso ele falou depois em outros programas. Não, nós analisamos o Lázaro em função do que a gente vinha observando no dia a dia. Eu queria saber o que ele observou do Lázaro no dia a dia para ter efetivado o Fernando Lázaro. Uma das tragédias da gestão do Duílio, da administração do Duílio nesses 3 anos, diz respeito à contratação de treinadores, né? Primeiro o cara insistiu com o Silvinho, não mandou embora quando deveria mandar, jogou fora o planejamento do ano insistindo com o Silvinho. Depois veio Vitor Pereira, que pode não ser a 8ª maravilha do mundo, concordo com vocês, fez muita merda, fez, mas perto desses caras, nossa, um Rino Smith é um baita treinador. E esse cara soube extrair desse elenco, não vou falar vagabundo, esse elenco vagabundo que a gente tem, tirou água de pedra, né? Chegou em 5º no Brasileiro, final da Copa do Brasil, eliminou o Boca lá sem time para botar em campo, inegável isso, mas foi uma exceção. E depois lá veio ele com o Fernando Lázaro, foi atrás do Cuca, que só ele achou que ia dar certo, que não ia ter a repercussão negativa que teve, e depois veio com o Pofechô, né? Eu conheci o Pofechô, temos o Vanderlei Luxemburgo, é inacreditável. Às vezes eu acordo e falo, nosso técnico é o Vanderlei Luxemburgo, eu não acredito nisso. Enfim, mas claro que não se arrepende, fez muito bem contratar o Lázaro, ele te dava sinais de que estava preparado, boa. E assim foi. O tal do Dirceu Maravilha foi o cara que fez as perguntas mais contundentes, perguntou desse lance de ficar vendendo moleque da base para pagar dívida, falou do elenco, falou que esse elenco caro e resultados fraquíssimos, né? Mas enfim, no geral, com exceção do seu Dirceu Maravilha, um programa constrangedor, de ficar levantando bola para ele o tempo inteiro e pro Duílio fica ali, duilhando, né? Gestão. O Duílio é aquele cara que ele percebeu que a tábua de salvação dele agora é tentar encampar a narrativa de que ele é um grande gestor, que ele nunca teve como objetivo conquistar títulos e levantar taça. O negócio dele era arrumar a casa, era arrumar a gestão financeira do Corinthians. E tem idiota que acredita, né? Tem idiota que acredita. Ninguém perguntou para ele com contundência como deveria ser feito. Mas peraí, amigão, você tava lá, né? Puta, parece que é vídeo velho, isso tudo que eu tô falando. Cansei de falar aqui, né? Mas certos assuntos parece que não acabam, o cara insiste. Ele subestima a nossa memória, a nossa inteligência, então eu vou continuar. Vou continuar falando, você já estava lá, Duílio. Você está lá faz muito tempo. Já dispensamos 200 jogadores. Ele falou, jogadores que você trouxe. Que você e Andrés trouxeram. Tem foto tua com os caras assinando o contrato lá. E agora você acha como se não tivesse nada a ver com isso. Pô, é subestimar a nossa inteligência. Esse papo de que você é um grande gestor. A dívida baixou de 950 para 900. Pô, tá sensacional. Nesse ritmo aí, mais 20 anos, quem sabe você não consegue pagar o que a gente deve. Ridículo. E para ficar claro, tá? Só para não falar que eu só reclamo, que eu só acho ruim, tem coisa boa do Duílio? Tem. O Duílio, de fato, o Duílio é superavitário, né? O Duílio, no primeiro ano dele, ele falou que entre despesas e receitas, o Corinthians fechou no azul em 130 milhões, no segundo ano em 160 milhões, e que esse ano tem projeção para bater em 180. Uma hora ele falou assim, se o Corinthians tivesse nascido quando eu entrei, o Corinthians daria lucro. Pois o problema é que você chegou antes. O problema é que você já estava lá antes, você fez muita merda. Muita merda. Mas faltou gente ali pra te apertar como deveria, né? Insistiram no negócio do Pedro, e ele falou que o negócio do Pedro era bom, falou que vendeu 50%
por 9 milhões, daria 18 milhões, então em 100%, que é um bom negócio. Então vamos lá. De fato é um bom negócio, entrou entre os maiores negócios da história do Corinthians, esse, na proporção, o negócio do Pedro. O problema é imoral. Tem que explicar isso, é assustador. Time grande compra, Duílio. Time grande não vende. Ainda mais uma joia da base que tem 17 anos. O Corinthians vendeu um moleque que mal jogou. Isso é vergonhoso. É o princípio do negócio. É o princípio do negócio. E faltou falar e perguntar para você também, em todos os outros programas, isso ninguém perguntou. Por que é tudo do Fernando Garcia, né? Eu falei isso no outro vídeo. É tudo do Fernando Garcia. É metade do Fernando Garcia, a parte do Corinthians. É 30% do Corinthians, o resto do Fernando Garcia. É sempre a mesma coisa, né? Isso você não falou. E ele ainda falou que mas nós ficamos com 30% do... Foi 30 que ficou? Ficamos com 30% do Pedro. Ou seja, se ele for bem lá fora, a gente ganha o dinheirinho ainda. Vamos torcer para ele performar? Sim, ele falou performar. Pessoas que dizem performar, na minha humilde opinião, deveriam ser eletrocutadas, tá? Falar performar é brincadeira. Mas vamos torcer, portanto, para o Pedro performar lá fora, que é para um troquinho entrar para o Corinthians depois, né? Confirmou que vai pagar as dívidas, que não vai ter transfer ban, falou que está pagando processo de 10 anos, né? E que esses processos vão estourando, a gente vai levando e uma hora tem que pagar. Exatamente. A ideia é essa, tá? Quem deve tem que pagar, senão você é safado, né? A não ser que você seja safado, se você deve, você tem que pagar. É assim que funciona, né? Falou do Mantuan ele falou tanto aqui quanto depois no da ESPN, então vou deixar para falar depois. Mas enfim, foi show de horror, né? Uma coisa constrangedora, os caras levantando a bola dele o tempo inteiro, lambendo ele o tempo inteiro, só o tal do Dirceu Maravilha fazia as perguntinhas mais... Não, o Souza também fez umas boas, tá? Uma hora o tal do Dirceu Maravilha falou assim pra ele, olha, um time caríssimo, péssimas campanhas, muito nome em campo, mas não joga futebol, e aí? E uma hora ele falou assim, pô, você vê, nós ganhamos do Santos e ninguém fala nada. Boa, você ganhou do Santos. Vamos fazer um troféu para você levar para casa, Duílio. Troféu ganhei do Santos. Sensacional. É para aplaudir? Você quer aplausos porque você ganhou dos piores times da história do Santos? É isso? É lamentável. E negou que o Corinthians tenha feito a pior campanha na história da Libertadores. Falou, não, nós já fomos eliminados na pré-Libertadores 2 vezes. Ah, então tá bom. Então tá bom. E isso é a resposta que se dê? E ele falou, não pode, tal, não. Era só isso que você tinha que ter falado. Não pode, é vexatório e eu assumo a responsabilidade. O que um hominho faz é isso. Mas não falar, outras vezes já caímos na pré. Parece aquele filho que tirou 2 na prova e chega em casa e fala, mas o meu irmão tirou 1. Pô, essa é a tua resposta, Duílio? Pelo amor de Deus. Já tem vergonha. Pior campanha do Corinthians na história da fase de grupos da Libertadores. Consegue ser pior do que em 77. 77 só classificava 1. Dessa vez classificava 2. E você teve a mesma campanha ridícula, vergonhosa. Você tinha que estar envergonhado e pedindo desculpas. E não encontrando conversinha aí, tentando sair pela direita e sair pela esquerda. Mas enfim, o programa do Neto é aquela coisa... O Neto uma hora fala assim, não, você vendeu o Robert Renan, mas você ainda tem o Biro, você ainda tem o Caetano, você ainda tem o Murilo. Boa, Neto, é isso aí, tá tudo bem. É isso aí, ele tá mandando bem pra caralho. O Mauro Souza pergunta, não faltou um diretor de futebol capacitado pra contratar... Boa, Souza, eu respondo pra você, sim, faltou. Porque o Alessandro é um coitado, o Alessandro é um pateta. Com certeza faltou. Se tivesse um diretor de futebol decente, alguém que entendesse de futebol, teríamos feito contratações melhores, não estaríamos Vanderlei Luxemburgo como treinador. Com certeza, Souza. A resposta é um sonoro sim, mas ele, claro, duilhou, né? Saiu pela tangente lá, falou e não falou nada. Falou que, infelizmente, só não teve resultado. Se aquela bola do Fagner entra na final contra o Flamengo, a análise da gestão dele seria diferente. De fato, porque tem muito imbecil por aí. Tem muita gente que, de fato, falaria, pô, foi bem, ganhamos a Copa do Brasil. E os chatos como eu estariam falando, ganhamos a Copa do Brasil, porque o Corinthians é grande pra caralho. E mata-mata é assim, você vai empurrando, você vai trombando, vai trocando soco e dá pra levar. Não é porque o seu planejamento é bom. Seu planejamento é trágico, Duílio. É trágico. Enfim, o Maravilha insistiu, o time milionário que não ganha nada. E aí do lance de falar que o Corinthians não tem elenco para jogar 3 competições, que agora eles falam isso. Antes ele não falava isso, lembra? Antes ele falava que não, que tinha elenco sim, que tinha o Romero, que tinha o Bidu. Lembra quando ele falou isso na primeira passagem do programa do Neto? Agora não. Agora ele fala que não tem. E pior, falou que ninguém tem. Não, o Palmeiras também não tem elenco para 3 competições. O Flamengo aí tá igual a gente se renovando. O Flamengo tá igual a gente se renovando. Eles estão se renovando, nós estamos patinando. Nós não estamos nos renovando. É surreal o cara ter falado uma coisa dessa. Pois ele falou. Ele mandou uma dessa. É incrível. Ah, meu Deus do céu. Cada uma.
E aí o Neto no final ainda vira assim pra ele e fala assim: muitos me criticam porque eu amo você e vou continuar te amando. E você faz um belo trabalho. E ele falou: tô feliz de estar aqui fazendo o que eu tô fazendo porque alguém precisava fazer. Obrigado, Duílio. Obrigado por salvar o Corinthians. Você tá salvando o Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Neto ainda encerrou dizendo: valeu, Duílio, cuidado com a saúde, hein? Pelo amor de Deus. É, Duílio, cuidado com a saúde, pelo amor de Deus. Depois foi pro Sport TV, onde foi mais do mesmo, tá? As perguntas mais ou menos as mesmas. Não passaram um pano da mesma maneira, não foi uma coisa constrangedora como foi o programa do Neto. Mas o que me chama a atenção ali é: o Duílio fala a barbaridade e ninguém rebate. Não tem réplica, né? O cara faz a pergunta, por exemplo, o Rizek perguntou: o Corinthians é o único brasileiro eliminado da Libertadores. Ah, então não foi muito bem, a gente queria, mas vamos trabalhar, não sei o que, papapá. Beleza. Aí o cara perguntou assim pra ele: não, ele falou: não, vocês têm que ver que 200 jogadores já saíram e etc e tal. Eu já falei disso no começo do vídeo ou não? Acho que não, né? 200 saíram, esses 200 vieram de onde? Vocês que contrataram, Duílio. Você já estava lá. Para de querer jogar essa historinha pra cima de nós que você tá limpando coisa que os outros fizeram. Você fez. E aí o tempo inteiro ele fica falando: não, eu não quero falar mal de gestão dos outros. É claro que você não pode falar mal de gestão dos outros. Você estava lá. Você era diretor de futebol, você era parte disso. Não subestime a nossa inteligência, por favor. Enfim. E fica com a cantilenazinha de compromisso em reorganizar a parte financeira, gestão responsável. Gestão tão responsável que você trouxe o Romero de volta, né? Que você renova o contrato do Gil, você renova o contrato do Fábio Santos, né? Você não consegue contratar um jogador para ocupar o lugar do Renato Augusto. Você conta com o Renato Augusto faz 2 anos, patético, é inacreditável. E ficou nessa, né? Teve uma parte engraçada que ele insistiu que idade não conta. Não, a idade não conta. Você vê o Benzema ainda joga, o não sei quem ainda joga. Pois é, mas esses caras não são podres como o Renato Augusto é. Você insistiu num cara podre, só você não sabia. Tá surpreso agora? Em vários momentos ele falou: não, falar agora é fácil. Como falar agora é fácil? Estamos falando faz 2 anos. Todas as merdas que você fez. O Losetti mora lá e falou assim: ó, renovação e transparência fez muita coisa boa, é evidente e tal, mas em 15 anos, ele falou, na primeira metade teve 3 treinadores. Na segunda metade, 12. O que aconteceu? Cara, e a resposta dele assim, é inacreditável. Ele falou que a culpa é da mídia, a culpa é da pressão, é porque você não tem resultado, as coisas não dão certo. Como é que vai ter resultado com o Oswaldinho? Como é que vai ter resultado com o Cristóvão Borges? Como é que vai ter resultado com o Fernando Lázaro, com o Silvinho, com o Vanderlei Luxemburgo, para não falar em insistir com o Coelho e outras? A culpa é da imprensa, a culpa é da pressão da torcida. Você é um fanfarrão. Você é um fanfarrão, Duílio. Outra explicação para sua pergunta, Losetti, os desmanches que essa turminha dele faz. Desde 2015, os caras fazem. 2015 foi vexatório. Timaço campeão brasileiro. Na semana seguinte, eles venderam 8 jogadores titulares, acabaram com o time. Em 2017, o Corinthians era um fim de feira total, falava-se que o Corinthians ia brigar para não cair. Foi campeão brasileiro. O que eles fizeram? Desmancharam de novo. E aí eles falaram: opa, esse esquema dá certo. Vamos fazer isso sempre que vai dar certo. Não deu. Não deu e não vai dar. Claro que não tem como dar. E agora perceberam, ao que parece, que o segredo é você montar um time forte e manter um time forte. Mas o Corinthians está patinando, ainda não conseguiu montar um time forte. Entre outras coisas, essas coisas que eu falei. Não tem um zagueiro descer para botar no lugar do Gil. Nosso lateral direito ainda é o paneleiro gordinho do Fagner, que muita gente ainda mama. É inacreditável. Você renovou com o Fábio Santos. Você não tem um volante. A gente é obrigado a jogar com o Rony, coitado, que é horroroso. Você trouxe o Maicon de volta. Enfim, já falei do Romero? Você contratou o Romero. Mano, é inacreditável, mano. É muita cara de pau, mano. Puta que pariu, mano. Aí o Rizek faz a pergunta interessante, essa é boa. Falou assim, olha, falou vários nomes, né? Robert Renan, Duqueiroz, Ivan, Mantuan, Pedro, Claudinho, tudo pro Zenit. Tudo pro Zenit. É coincidência isso, Duílio? Por que tantos negócios com o Zenit? Ele conversou, claro, duilhou e falou: é o mercado, o mercado. Não, como assim? Não entendi. Como assim é o mercado? Os outros times não vendem só pro Zenit, né? Por que o Corinthians vende só pro Zenit, pro Shakhtar Donetsk e pro Metalist, que é a santíssima trindade do Corinthians, né? Por que será que o Corinthians só faz negócio com esses caras? Deve ser muito bom fazer negócio com esses caras, entendam como quiserem, né? Deve ser muito bom fazer negócio, é só isso que eu posso falar. O jurídico vai me vetar aqui. Deve ser muito bom para alguém, pro Corinthians, será que é? Fazer negócio com esses caras.
É gritante. No final, constrangedor ainda, os caras da Sport TV fizeram uma arte que apareceu no fundo, Esporte Clube Zenit Paulista, mostrando todos os jogadores do Corinthians no Zenit. É isso, né? Então é assim, você, jogador do Corinthians, esforce-se, treine bastante, faça bastante gols e jogue bola. Quem sabe você não vai ser promovido para o time do Zenit. É isso, né? Se você não ficar revoltado, incomodado com isso, fazer o quê, né? Enfim, lamentável. E aí foi para a ESPN. A ESPN já foi num nível um pouquinho melhor, né? Então tá Neto aqui, Sport TV aqui, a ESPN Brasil foi um pouquinho melhor, graças em parte ao tal do Zupac. Eu não ia com a cara dele, agora eu vou, até gostei dele. Falou daquilo que eu falo aqui faz tempo, ou melhor, faz 2 vídeos, da declaração assustadora do Vanderlei, dizendo que já queria ir com time reserva contra o Argentino Júnior na 4ª rodada da Libertadores, e repetiu esse papinho de novo, às vésperas do jogo contra o Liverpool, e ninguém questionou nada. Aí ele falou, não, é opção nossa, porque a gente não tem elenco, papapi, papapá. Aí o cara virou pra ele e falou assim, não, peraí, o elenco é o mesmo do ano passado. E no ano passado chegou em 5º no Campeonato Brasileiro, foi quase ganhar a Copa do Brasil e eliminou o Boca lá nas 8ª de final. Aí olha o que ele teve a coragem de responder. Não, se você for ver bem, contra o Boca lá nas 8ª de final, já foi um time alternativo. Pelo amor de Deus! Contra o Boca lá foi um time alternativo, porque não tinha ninguém para botar em campo. Porque os medalhões que o senhor contratou estavam machucados ou pipocaram. Foi um monte de moleque naquele jogo. Terminamos o jogo jogando com 18 zagueiros e 13 laterais. Dando chutão para frente e rezando que o Benedetto chuta a pênalti para fora. Mas não fomos com um time alternativo. Mas, pelo amor de Deus, você jura que você falou em rede nacional de televisão que numa eliminatória, 8ª de final contra o Boca Juniors da Bombonera, nós somos com um time alternativo por opção? Ah, porra, puta que pariu, mano. É inacreditável. É inacreditável. Nessa hora, olha, fiquei louco, mano. Puta que pariu, mano. Aí perguntaram se não falta planejamento, que a folha salarial é enorme, mas o elenco fracassa, lacunas, ex-jogadores voltando sempre, problemas físicos, planejamento. Aí a resposta dele, é fácil falar agora, né? Igual que eu falei agora. Então, é fácil falar agora. Você não sabia que o Lázaro não ia dar certo. Você não sabia que trazer aquele preparador físico horroroso de volta não daria certo. Você não sabia que renovar com o Fábio Santos não era uma boa. Gil, plá. Você não sabia que trazer o Romero de volta não era uma boa. Você não sabia que trazer o Maicon, reserva do Camacho, de volta não era uma boa. Você não sabia. Como é que ia saber? Pô, quem quer saber? Assista ao canal do Povo Escolhido, você saberia. Tá? Eu sabia. Qualquer pessoa com 13 neurônios sabia. Mas você não sabia. Que é subestimar a nossa inteligência, é brincadeira. Aí o tal do Brenner perguntou se a venda do Pedro estava atrelada à compra do Yuri. Ele fugiu, não respondeu. Ficou falando de novo do papinho de gestão financeira, de estou botando as contas em ordem, etc e tal. E nessa hora eu dou uma palmatória. Eu já falei isso no começo do vídeo ou não? Até que são 3 programas, eu não sei se eu falei ou não. O Duílio disse que no primeiro ano dele o Corinthians foi superavitário em 130 milhões, 150 e poucos no segundo ano, e que esse ano deve ser um pouco mais. Ou seja, ele falou assim, se o Corinthians nascesse hoje, quando eu entrei, ou melhor, se o Corinthians nascesse quando eu entrei, o Corinthians estaria no lucro. Concordo, e te aplaudo por isso, tá? É o mínimo que a gente espera, é uma gestão minimamente responsável, que de fato gasta o que tem, né? Mas você estava lá antes, é só isso que eu quero deixar registrado sempre. Para de agir como se você não tivesse nada a ver com o que aconteceu antes. Não subestime a nossa inteligência. Essa parte foi boa. O cara falou do Mantuan. O Mantuan chegou lá no Zenit com passe fixado em 10 milhões. Como é que é? 80% do passe dele valia 10 milhões. Aí o Corinthians vendeu agora 40%. Por que 40% não é 5%? Né? Se 80% é 10 milhões, como é que 40% é 2 e não 5%? A resposta dele é sensacional. Não, você tem que ver, veja bem. Futebol, pessoal, você tem que entender. É a família, é o ser humano, é a vontade do jogador. Lá ele ia ganhar 10 vezes mais. Então tá bom. Então tá bom. Para agradar o Mantuan, então nós rifamos o Mantuan. Mantuan, você vale mais, mas eu vou te vender só por 2 milhões, porque é a sua vontade, né, da sua família, tem que ver o ser humano. Subestima a nossa inteligência, né? É uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável. O que mais eu tenho de interessante aqui para falar para vocês? Um monte de coisa, mano. O cara subestima a nossa inteligência. Se vendeu o Roger, salário atrasado, falou que não tem salário atrasado, tá tudo em dia. Umas dívidas do passado, que outros devem ter contraído, que ele não tem nada a ver. Falando, paguei conta de jogador de 2010, 2011, 13, 15. Você não tava lá. Eu era o presidente e meu irmão era o diretor de futebol. Você não tem nada a ver com o que aconteceu lá. Tá certo. Perguntaram por que o Corinthians não tem 100% dos jogadores. Boa pergunta, ele duilhou.
mais uma vez, né? Como sempre. Perguntaram de gestão do porco e do Flamengo. Nessa ele falou que, ai meu Deus do céu, que os caras estão se renovando igual nós. O Zupac falou que a dívida foi criada pelo seu grupo e essa dívida te faz ter que vender jogador para poder pagar isso. Ou seja, falta uma reflexão para renovação e transparência nesse sentido. Ele sim, tem que ver, tal, mas muita coisa melhorou, nós estamos pagando estádio, nós estamos não sei o quê. Não foi essa a pergunta do cara. Não foi essa a pergunta do cara. Mas beleza, enfim. Esquivou, né? Reclamou das cobranças de novo, muita pressão. O problema do Corinthians é isso, é a pressão. O problema são as pessoas que ficam pressionando. Onde já se viu pressão no Corinthians, né? Onde já se viu, tá certo. De novo falou do Silvinho, falou do Lázaro, falou do Cuca. Falou que o Silvinho foi bem em 2021, mentira, tá? Para ser efetivado depois, mentira. Silvinho de fato chegou em quinto no Campeonato Brasileiro, mas num sufoco danado, sem jogar a Copa do Brasil, foi eliminado de maneira precoce na Copa do Brasil, não jogava Libertadores, só tinha o brasileiro para jogar. Ganhava no sufoco de qualquer um em Itaquera e tomava surra fora de casa. Era um cara que não falava coisa com coisa, lembra do Silvinho? Traz pra mim, aquela coisa da lua dele, aquela coisa assustadora do Silvinho. Você manteve o Silvinho, comprometeu o planejamento para 2022, demorou para agir, fez besteira, depois teve que ir atrás do Vitor Pereira. Não percebeu o Vitor Pereira indo embora, foi atrás do Fernando Lázaro. Foi atrás de Fernando Lázaro, isso em novembro, começo de dezembro, você tinha todo o tempo do mundo para pensar melhor. Efetivou Fernando Lázaro, deu no que deu. E olha que ele ainda teve a coragem de falar. Não, mas ele foi bem, estreou na Libertadores com 3-0 fora de casa. O Corinthians já tinha tomado uma surra do Bragantino em Bragança, não viu a cor da bola, não conseguiu ganhar do Inter de Limeira. O Corinthians fez jogos ridículos contra o São Bernardo, perdeu do São Bernardo. Foi eliminado pelo Ituano em casa. Aí fez uma estreia na Libertadores contra o fraquíssimo time do Liverpool, ganhou de 3-0. Você vem falar pra mim que parecia auspicioso o começo do cara, porque tinha ganhado do Liverpool de 3-0. Você jogou fora uma Libertadores, Duílio. Você jogou fora um ano fazendo essa merda de contratar o Fernando Lázaro. E insiste. Pelo menos admitiu que fez merda com o Cuca. Aliás, não admitiu, né? Falou, se eu tivesse ideia dessa repercussão toda, não teria trazido. Só você foi inocente o suficiente pra achar que não teria repercussão, né? Não teve no Atlético Mineiro, não teve no seu... Nós não somos o Atlético Mineiro, amigão, né? Nós não somos o Atlético Mineiro, mas você não conseguiu enxergar isso. Fazer o quê? É isso, senhores. Vamos encerrar logo, porque já estão 22 minutos. Ninguém merece. Eu tinha mais umas coisinhas para falar. Vou falar o que der tempo, tá? Vou encerrar com 25. Não me xingue, porque senão eu não consigo postar no Instagram. O máximo que eu consigo colocar no Instagram é 25. Senão eu ficava 40 minutos facilmente falando com vocês aqui. O tal do Capelanes, um jornalistazinho aí, deu uma declaração esses dias chamando o torcedor do Corinthians que vai na arena de otário. Que você que dá dinheiro para esses caras, você é otário. Então, amigão, é óbvio, otário é você, tá? E muita gente fala isso aqui pra mim. Você não acha que a torcida do Corinthians tinha que abandonar, não ir, que é pra esses caras sentirem no bolso? Esses caras não. Se você fizer isso, você abandona o Corinthians. Proteste sempre. Mas o lugar de corintiano é na arquibancada. Esse papo de não ir mais em estádio, tem que ter merda na cabeça quem fala isso. Corintiano não faz isso. Não digam isso pra mim, não sugiram isso pra mim. Tem que estar lá, nem que seja pra esperar o jogo acabar, pra xingar. Nem que seja para dar calor nos caras na entrada do ônibus na entrada, antes de começar o jogo. Mas falar pro corintiano não ir pro estádio e abandonar, é brincadeira falar isso. Tem merda na cabeça um cara que fala isso. Faixa amarela. Perguntaram para mim o que é essa faixa amarela, que às vezes está aparecendo na meia branca do Corinthians. É uma alusão à democracia corintiana. O Sócrates jogava com essa faixa amarela. Por quê? Porque a faixa amarela era a cor da democracia, das diretas. As diretas já, a campanha das diretas já tinha o amarelo como sua cor. Sócrates usava, e como estamos com um uniforme que remonta à democracia corintiana, estamos jogando também com essa faixa amarela aí no meião. Outra pergunta para mim. Você xinga quem fala liberta, mas você fala Sula. Então vamos lá. Liberta, quem falava eram os palmeirenses e são paulinos enchendo a boca, como se eles tivessem intimidade com ela, quando nós não tínhamos, né? E nós não temos intimidade com essa merda até hoje. Ou seja, corintiano falar liberta, tá de brincadeira. Já Sula, quando eu falo de maneira pejorativa. A Sula é uma bosta. Já cansei de falar, tem muita gente discordando de mim, acho legal a discussão, tá? Prometo voltar com essa discussão. Acho engraçado o pessoal que fala, é um título internacional. E daí que é internacional? Vamos jogar a Série C, vamos ganhar a Série C, então para ter um título nacional. Que argumento é esse? Só porque era internacional? Enfim. Eu tenho que agradecer o pessoal que mandou os valeu. Não vai dar tempo, vou bater em 25 aqui. Domingo a gente volta, tá? Domingo tem o jogo com o Bragantino, então a gente volta. Eu agradeço todo mundo e termino de falar as coisas que não deu tempo de falar. Beleza? Abraço a todos e vai Corinthians. E fora do Ilho.